Iniciamos esse curso com uma pergunta: o que é yoga? Ao longo dos módulos, você vai descobrir que o yoga pode ser muitas coisas. Mas a minha primeira pergunta de hoje é: o que é o yoga para você? E aí eu vou propor uma pequena introspecção, uma pequena prática meditativa. Você que está aí me assistindo, eu vou pedir para você buscar uma posição que seja ao mesmo tempo estável e confortável. Os textos vão falar de uma postura corporal que deve ser ao mesmo tempo estável e confortável. Que é estável e confortável para você? Então, busque esse lugar. Tente se sentar com a coluna ereta. Tente encontrar uma boa postura. Se você puder, feche os olhos e vá na minha voz. O seu quadril, a sua pelve, tente balanceá-lo. Você nem arrebita demais o bumbum, nem aperta demais o bumbum. Ainda de olhos fechados, você puxa o seu umbigo para cima. Um pouquinho, só para sentir que há uma pequena contração aí na faixa abdominal. Relaxa os ombros. Seu pescoço fica mais longo. Você pode repousar as mãos sobre as coxas, palmas das mãos viradas para cima ou para baixo. Se você já conhece algum mudra, algum gesto de mãos, adote um mudra, um gesto de mãos de sua preferência. Continue de olhos fechados, relaxe um pouquinho mais a expressão do seu rosto. Encerre os dentes, deixe a língua dentro da boca. Relaxe as narinas, as pálpebras e o entorno dos olhos. Aumente o espaço entre as sobrancelhas e deixe a sua testa um pouco mais lisa. Inspire profundamente e exale longamente. Imagine então que a sua inspiração acontece pela frente do corpo no movimento para cima. E a expiração acontece pela posterior do corpo no movimento para baixo. Enquanto você vai mantendo a sua boa postura, sentindo a sua respiração, ainda com a fisionomia serena, as pálpebras descansadas. Lembre-se do momento em que você escolheu seguir o caminho do yoga. Então lembre-se de todo o desenrolar da tua história, até você chegar aqui nesse momento, iniciando um curso de formação de professores. Por que você se apaixonou tanto pelo yoga a ponto de querer transmiti-lo para outras pessoas? Lembre-se de sempre ter em mente por que você chegou até aqui. Lembre-se sempre de manter essa chama acesa dentro de você. Como se fosse um farol a guiar os teus passos dentro da senda do yoga. Que você está aqui, agora, nesse momento, me ouvindo. Continue mantendo a sua boa postura.
Continue inspirando profundamente, expirando longamente. Então, devagarzinho, vá trazendo as suas mãos unidas em prece frente ao coração. Apesar de estarmos distantes, ainda assim eu acredito que estamos conectados. Através dessa teia invisível que conecta todos os praticantes de yoga. Sinta-se conectado a essa rede. Imagine que em outras regiões do mundo, outras pessoas também estão em situação, numa postura estável e confortável, tentando se conectar com o próprio corpo, com a mente, com a respiração. Então, apenas ouça o mantra de união, qual eu gosto muito, qual eu acho que se encaixa perfeitamente em qualquer situação da nossa vida. O mantra de união pede a Deus que juntos nos protejamos, que juntos nos reforcemos, nunca haja mal entendido entre nós e que juntos obtenhamos o melhor êxito daquilo que nos é ensinado. E haja paz, paz, plena paz. E assim seja. Namastê. Então, nesse primeiro módulo do nosso curso de formação de professores de yoga, você vai aprender que o yoga recebe muitas denominações. Existe um guarda-chuva, né? E sob esse guarda-chuva existem diversas denominações para o termo yoga. Uma delas, a primeira delas que eu quero trazer para vocês hoje, é que o yoga é uma corrente de espiritualidade que surge na Península Indiana há mais ou menos 5.000 anos atrás. Mas uma coisa que eu quero também trazer para vocês é que quando se trata das datações dentro da cultura indiana, você vai encontrar bastante obscuridade, bastante imprecisão. Por quê? Quando, em 1947, a Índia declara a independência da Inglaterra, logo após esse evento, existe uma separação, uma cisão entre Índia e Paquistão. Então, o território da Índia se divide em Índia e Paquistão. E no território do Paquistão, atualmente, foi encontrada, né, primeiramente a cidade de Mohenjo-Daro e Harappa, e depois mais uma infinidade de cidades de uma civilização antiga, então, aí uma civilização que até então, né, a gente considera dentro do território indiano, e nessa civilização você encontra vestígios, aquelas datações de carbono com épocas, de épocas anteriores a 5.000 anos atrás. Gostaria que você desse uma olhadinha nessa imagem e depois você desse uma pesquisada na internet, né, sobre esse sítio arqueológico. Quero que vocês percebam, né, um período aí de talvez até 10.000 anos atrás, e uma perfeição aí, né, uma simetria de construção. A gente tenta traçar um paralelo aí aonde estava o Ocidente há 10.000 anos atrás, e você tem dentro, né, do Vale do Indo, né, nesse local, esse tipo de construção. E nessas escavações, né, com essas datações,
você vai encontrar alguns objetos que remetem a uma ideia de um proto-yoga. O começo de yoga, a gente pode perceber isso, por exemplo, nesse selo, aonde se imagina, né, que aí esteja representado um proto-Shiva. Shiva, ele faz parte, ele é uma divindade indiana, ele faz parte de uma trimurti, de uma trindade indiana, onde você tem um deus que é responsável pela criação, Brahma, você tem uma divindade que é responsável pela manutenção dessa criação, Vishnu, e você tem uma terceira divindade que é responsável pela transformação, Shiva, que, por sinal, também é o patrono de nós praticantes de yoga. Então, aí está representado, né, os cientistas, os arqueólogos e os historiadores entendem, inferem, que aí está representado um proto-Shiva. Por quê? Porque essa distribuição aí, essa representação, posição dos animais, a posição do corpo, né? Se você for parar para analisar, você vai ver que ele tem várias faces, enfim. Existem algumas representações de Shiva mais atuais que correspondem, né? Que tem muita semelhança com esse selo, com a imagem desse selo. E também nessas escavações foram encontradas estatuetas, né? Uma estatueta pequenininha, assim, algumas estátuas pequenas de pessoas em postura meditativa. Uma segunda coisa que você também vai aprender é que o yoga ele é um conjunto de técnicas. Então, você tem esse guarda-chuva, você já sabe que ele pode ser denominado como uma corrente de espiritualidade que surge na Índia, mas ele também é um conjunto de técnicas. Técnicas para quê? Técnicas de controle da mente e do corpo. Então, você vai aprender ao longo desse curso que existe uma infinidade de técnicas para você ter um pouco mais de controle sobre os seus processos mentais e controle e cuidados com o corpo. Uma outra coisa que o yoga pode ser, a terceira coisa que o yoga pode ser, é um darshana. Darshana é uma palavra derivada dessa raiz verbal, que significa visão, ver ou olhar. Vocês vão encontrar esse termo, essa raiz se repetindo, por exemplo, na palavra dristi, que você vai lembrar das suas aulas de yoga quando o seu professor pede para você olhar na ponta do nariz, no espaço entre as sobrancelhas, no umbigo, dedão do pé, polegar, etc, etc. O que eu gosto de enfatizar nesse momento é assim, nesse contexto de darshana, e por conta até dessa palavra estar conectada, né, ter uma derivação dessa raiz que significa olhar, o yoga pode ser traduzido aqui como um foco, um ponto de vista sobre a realidade. Por que eu gosto de enfatizar? Porque nem na Índia o yoga é a única maneira de você enxergar a realidade. Na Índia existem 8 outras formas de você enxergar a realidade. O yoga é apenas uma dentre 8. Por que, de novo, eu gosto de enfatizar isso? Porque quando a gente começa a praticar yoga, a gente começa a achar, quando a gente se apaixona, a gente começa a achar que o yoga é a solução dos problemas de todo mundo. E não é. Existem maneiras diferentes de se enxergar a vida e de se conduzir a vida muito bacanas. Existe a visão da ciência, existe a visão da filosofia, existe a visão da literatura, existe a maneira de se enxergar a vida através da música. Existem inúmeras formas de você enxergar a realidade que te cerca. E eu gosto de enfatizar isso porque eu acho que todas essas formas de enxergar devem ser respeitadas. Por isso também que eu trago dentro da formação visões de pessoas com formações diferentes do yoga, para justamente você criar esse olhar e até um olhar mais unificador, né? Assim, não é a minha maneira, não é a melhor maneira, não é a única maneira, né? Eu acho que isso aí é bem seguindo o propósito do yoga, é olhar as pessoas que estão à minha volta, as visões que estão à minha volta e tentar entender por que as pessoas agem da maneira que agem, baseadas nas visões que elas têm de mundo, né? É você se colocar naquele, sair do seu lugar e se colocar no lugar do outro.
Então, voltando no yoga, né, dentro da Índia, vocês podem perceber, ó, que não é a única forma. Existem 8 formas. 6 formas, 6 maneiras de enxergar a realidade são ortodoxas. O que isso significa? Que essas 6 escolas baseiam, né, o desenvolvimento dos seus conhecimentos, as suas filosofias são baseadas nos Vedas, que são as escrituras máximas dentro do hinduísmo. Você tem, por exemplo, o Alcorão dentro do islamismo ou a Bíblia dentro do cristianismo. Os Vedas são as escrituras máximas dentro do hinduísmo. Então, 6 escolas baseiam seu conhecimento nessas escrituras. E 2 não. 2 são consideradas pontos de vista, são escolas filosóficas existentes na Índia. O budismo mais forte, o jainismo já é uma escola filosófica quase que não tem muito jainista na Índia atualmente, mas que não aceitam, né, que não se baseiam, não baseiam seus conhecimentos nos Vedas. Ainda interessando para nós, você tem escolas dentro do yoga, né? Você tem o yoga, dentro desse curso de yoga, você tem o yoga e o Sankhya, que são escolas irmãs. O que o yoga tem muita coisa do Sankhya dentro do yoga, tem muita coisa do yoga dentro do Sankhya. As duas vão sempre conversar bastante. O Vedanta também chega bem forte aqui no Ocidente e o budismo também. As demais escolas, elas não vêm tão forte para nós. O que a gente tem, e nem na Índia muito, né? Mesmo o Mimamsa, Jainismo, como eu falei, o Vaisheshika também não tem muitos seguidores atualmente na Índia. São escolas quase que desaparecidas. Porém, você tem o Nyaya, que é uma maneira de enxergar a realidade através da lógica. E o Nyaya, ele está introduzido no sistema educacional indiano. Então, quando você vai ver filme de super-herói, né, filme que tem muito efeito especial, começa a se ligar na hora que acaba o filme, quando os créditos vão subindo, a hora que começa a aparecer o pessoal de efeitos especiais, efeitos de som, computadores, efeitos digitais, comecem a olhar os sobrenomes. Você começa a olhar os sobrenomes, começa a aparecer um monte de indiano ali, um monte de nome indiano. Por quê? Porque pelo Nyaya, né, porque o Nyaya está colocado dentro do sistema educacional indiano, a Índia bomba em TI. Os TIs, né, as tecnologias de informática, de informação, tem muito indiano bombando no mundo, né, por conta do sistema Nyaya, por conta de desenvolver um pensamento lógico que acaba facilitando, né, esse pensamento dentro dos computadores, né, dessa nossa era digital na qual vivemos. O yoga também, a palavra yoga também é derivada de uma raiz verbal, yugi, que significa arrear, cangar, mas também unir. O sânscrito é considerada a língua mãe do yoga e ele também é a mais antiga língua indo-europeia. Você vai ver termos do sânscrito, raízes do sânscrito em várias palavras do francês, do inglês, inclusive do português. E aí você vai ver, por exemplo, cônjuge ou conjugar, que é essa questão, quem é um cônjuge, né? O que são conjugar ou cônjuge? São duas pessoas que estão unidas em busca de um propósito único, de modo geral, quando tudo dá certo, né? Mas essa é a ideia do cônjuge, do conjugal e do conjugar. É você unir, né, pessoas, né, questões até aparentemente diferentes, mas que você coloca ali lado a lado, emparelhadas, para que elas caminhem numa mesma direção. O jugo, a canga, também trazem essa mesma ideia, né? Você tem uma parelha de bois. Por quê? Porque se você deixar cada boi vai para um lado e a carroça não vai para lugar nenhum. Então você tem que emparelhar esses seres, essas ideias, para que você possa caminhar para um lugar único. Segundo o Forstein, né, o George Forstein, um grande escritor do yoga, né, um grande estudioso do yoga, quem deve ser cangado, arreado, jungido é a nossa atenção. Porque a nossa atenção ela vive pulando de um lado para o outro o tempo inteiro. Então é ela que tem que ser colocada sob jugo o tempo todo. E aqui uma história mitológica, eu acho ela muito bonita,
sobre o surgimento do yoga. Então, uma das ideias, né, uma das míticas sobre o surgimento do yoga é que gira em torno desse casal, Parvati, a esposa, e Shiva. Como eu falei lá atrás para vocês, Shiva é considerado o patrono do yoga, aquele que traz o yoga traz o yoga para a humanidade. Então, conta a lenda que ela estava conversando com ele, os dois estavam na beira de um rio, de uma corrente de água, e ela se vira para ele e fala: poxa, marido, você não poderia, né, arranjar alguma técnica, ensinar alguma coisa para a gente ajudar a humanidade, né, os humanos, eles estão sofrendo, eles vivem em sofrimento. Você bem poderia, né, ajudar aí, pensar em alguma coisa que a gente pudesse ensinar para eles para aliviar o sofrimento deles. E a Shiva meio, ai, tá bom, vai. Aquelas coisas assim, né? Eles são considerados, existe aí o arquétipo do pai e da mãe. E quando a gente leva para a nossa vida, a gente pensa normalmente, né? A mãe é sempre aquela que vai lá, intervém com o nosso pai, pede lá para deixar a gente sair e tal, não sei o quê, e o pai sempre não, tal, não sei o quê. E a mãe vai lá com jeitinho, pede para ele, e ele às vezes acaba liberando. Então, de modo geral, é assim que funciona. Então, de novo, uma mãe, uma mulher, né, um arquétipo feminino que vai lá e intercede em nosso favor, em favor dos filhos. E ele, ah, tá bom, tá bom, vou fazer. E ele começa, então presta atenção, mulher, eu vou te ensinar as técnicas do yoga, você presta muita atenção, eu não vou repetir de novo, não vou repetir. Aí eles começam a falar, e ele começa a explicar para ela e tal, e começa a passar as técnicas do yoga para ela. Essa conversa entre os dois está num texto chamado Shiva Samhita, que a gente vai estudar mais adiante, quando a gente abordar os textos do Hatha Yoga. Ele está falando para ela, ele está ensinando e tal, e está lá ditando, tarará, tarará, tradição oral, né, que também a gente vai ver isso daí, e ela dorme, ela pega no sono. E quando ele está terminando ali, ele já está nas conclusões finais, ele olha e vê que ela, você dormiu, fica mal bravo com ela, dá-lhe uma bronca. Eu não vou ensinar mais nada, eu vou parar por aqui, acabou, chega, não sei o quê. E aí conta a história que uma vozinha advinda, né, vindo lá do riacho, começa uma vozinha dizendo: não, não para, não para, não para. Eu estou prestando atenção, continua, continua. Quando eles vão olhar, tinha um peixinho que ficou ali o tempo inteiro ouvindo as instruções de Shiva sobre o yoga. Ele ficou ali prestando muita atenção, ele não dormiu. E aí Shiva olha para aquele, né, para aquele ser super devotado, super interessado, e Shiva o abençoa e o transforma num homem. E aí conta a lenda que esse passa a ser o primeiro humano, né, que tem as técnicas do yoga. E a partir desse humano que o yoga chega até nós. Uma história bem bonitinha, eu gosto bastante. Que sofrimento é esse que o yoga, né, que a Parvati fala para Shiva? Que sofrimento é esse que nós temos? Por que que nós sofremos? Segundo o yoga, a gente sofre por causa disso aqui. A gente sofre por ignorância, por avidya. Lembrem-se, Vedas, que significa, que vem de uma raiz que significa conhecimento. Vidya também, conhecimento, as mesmas raízes. Avidya, esse A na frente é uma negativa. Então, avidya é conhecimento. Avidya é a falta de conhecimento ou a ignorância. Do que nós somos ignorantes? O que nós ignoramos que nos deixa infelizes, que nos faz sermos seres infelizes? Nós ignoramos a nossa verdadeira natureza, que segundo o yoga é Sat, eterna, Chit, consciente, e Ananda, bem-aventurada ou feliz. A nossa verdadeira essência é eterna, tem todas as respostas e é feliz. Por que que a gente não consegue vislumbrar essa nossa essência? Porque, lembra do Forstein? A nossa atenção não nos permite, a nossa atenção fica pulando de um lado para o outro, a nosso turbilhão mental, nossa mente vive numa confusão danada e a gente não consegue aquietar esta mente e vislumbrar, né, e se conectar com aquilo que nós já somos.
Uma coisa interessante para vocês pensarem é que a gente coloca muito assim, eu estou numa busca como se, né, pelo yoga, uma busca desse estado de yoga. Na realidade, a gente não está buscando nada, porque a gente não tem que ir para lugar nenhum, a gente simplesmente precisa se aquietar e olhar para dentro, porque já está aqui, segundo o yoga, é que a gente não consegue enxergar. Então, um sábio chamado Patanjali, que nós vamos estudar melhor na aula subsequente, um sábio indiano chamado Patanjali, ele vai falar o seguinte: Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha. O estado de yoga é o momento em que você cessa o turbilhão da sua mente. Quando você cessa o turbilhão da sua mente, quando você, que nem o Forstein falou, você consegue cangar a sua atenção, você consegue focar, né? Focar, concentrar, você se estabelece na sua natureza essencial e verdadeira, que é Sat, Chit e Ananda. Então, agora eu vou sugerir para você uma pausa. Você vai fazer a próxima aula, que é uma prática, e o Patanjali ele tem uma hipótese. A hipótese do Patanjali é: quando eu consigo cessar os turbilhões da minha mente, eu entro no estado do yoga. E eu entrando nesse estado de yoga, eu me conecto com a minha verdadeira natureza. Eu quero que você pratique, faça a aula, e você anote, isso é uma sugestão, é bem interessante a partir de hoje, que você separe um caderninho aí na sua casa e você anote todas as suas impressões. Toda vez que você terminar de praticar, você vai lá e anota o que você sentiu. Pode ser bom, pode ser ruim, pode ser incrível, pode não fazer sentido nenhum, mas é interessante que você anote as suas impressões. E eu quero que você averigue se a hipótese de Patanjali de fato funciona. Se quando você aquieta os turbilhões da sua mente, você consegue se conectar com um lado da sua natureza que é mais tranquilo, que está mais consciente, que é mais feliz. Ok? Boas práticas!